Lemos então profeta Isaías 49, versículo 9 e o 10. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 9: para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Talvez você não conseguiu ouvir a leitura, então eu vou repetir, Isaías 49, versículo 9 e o 10. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá. Porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Amém. Mais uma vez, irmãos, está entre nós a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e também a luz para os nossos caminhos. E quantos que estão aqui esta noite, querido irmão e irmã que aqui está, irmãos em Cristo Jesus, que nessa altura da sua vida, atravessando momentos tão difíceis, pelejando, só Deus sabe como está o vosso coração, Quantos cristãos que aqui estão esta noite, e que, como nós falamos antes de nós orarmos, que está com uma vida com tantos problemas, olhando para dentro da tua casa e dizendo, Senhor, tende piedade de mim, Senhor, que será da minha vida? Olhando para os filhos, para o casamento, para casa, às vezes desempregados, passando por dificuldades, vivendo dentro de casa, às vezes apostasia, o filho, o esposo, o marido, enfim, pessoas que nós amamos, que um dia esteve na presença de Deus e hoje já não estão mais. Tudo que nós estamos falando aqui na introdução dessa mensagem, irmãos, é uma alegria esta noite, este momento, compartilhar com vocês, compartilhar com os irmãos, uma mensagem de esperança, uma mensagem, queridos, de liberdade. Nos momentos que nós estamos vivendo, nós vemos que a própria palavra de Deus nos exorta que ao aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Quando o Senhor nos fala pela sua palavra sobre isso, está também, irmãos, falando, nos direcionando a pensarmos, a refletirmos também sobre o nosso amor por Deus. Quantas vezes, irmãos, claro, nós lembramos de Pedro e falamos aqui que Pedro não diferente de nós temos os mesmos sentimentos do Pedro, lá o discípulo e apóstolo do Senhor Jesus. Sabemos que Pedro também teve as suas alçadas no voo, da fé. Ele teve ali momentos de crescer na fé, de alguém cheio, fervoroso diante do Senhor, mas em alguns momentos ele se vê jogado ao chão, sem fé. Nós vemos Pedro com medo, após uma linda e maravilhosa, esplêndida pregação do Senhor Jesus, antes lavando redes, e agora sendo âncora, Deus, o nosso Cristo da glória, dentro do barco, usando o barco do Pedro como um púlpito para pregar o evangelho da graça, e Pedro ali ouvindo todas aquelas palavras. Mas a Bíblia também diz que naquele momento, quando Jesus terminou toda aquela pregação expositiva da palavra de Deus, disse Pedro aos discípulos, próprio Jesus, passemos para outra margem. E aqui tem uma profecia,
passemos, futuro era garantido, era a palavra do próprio Cristo da glória. Mas em meio àquela travessia, uma tempestade grande se levantou. Jesus lá na polpa do barco, um travesseiro e um cobertor dormindo, o que Pedro faz? Então eles se dirigem a Jesus: mestre, não importa ao Senhor em que pereçamos, ou seja, assim somos nós, irmãos. E é um privilégio estar aqui esta noite, podendo compartilhar, é uma alegria falar com os irmãos sobre esta palavra esperança e também liberdade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Hoje eu quero convidar a igreja para juntos nós mergulharmos em um texto muito especial da Bíblia, aonde nós tratamos a partir de agora, que nos mostra o grande amor de Deus para com todos nós. Bendito seja o nome santo do Senhor. E antes de explanar, irmãos, em que tempo e época acontece esta propriedade desta palavra, então o Espírito Santo está dizendo a mim e a você esta noite, que veio aqui perguntar: será que o Senhor me ama? Será que Deus ainda me ama? Será que o Senhor continua me amando? E a resposta para você que veio aqui com esta fala é um sonoro sim. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Ele continua te amando. Antes de você existir, antes de nós estarmos aqui, Ele já nos amava primeiro, conhecia a sua história, porque Ele mesmo escreveu, conhecia o teu pai e tua mãe, porque foi Ele mesmo que criou, sabe bem do teu temperamento, porque foi Ele mesmo que te sondou. Bendito seja o nome santo do Senhor. E esta noite Ele se faz presente, Ele é o centro da mensagem. Ele tem olhado para você, tem olhado para mim, visto a nossa condição, nos enviou a sua palavra para nos lembrar que ainda temos esperança, e a esperança é Cristo, e Ele está no centro da mensagem. Dê-me aqui a tua mão. Bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos caminhar por esta palavra. Enquanto o Espírito Santo fala conosco, sentimos a presença de Deus manifestar no nosso coração. Jesus está aqui, irmãos. Bendito seja Deus. Eu posso senti-lo, eu posso sentir a presença do Senhor manifesta no meu coração. E aonde você estiver, clame e busque pela presença do Senhor, ela se manifestará. Bendito seja o nome santo do Senhor. A liberdade, a esperança, nós estamos na presença de Deus. Não fique preso às suas circunstâncias, irmã. Não fique preso à sua circunstância, meu irmão. A liberdade, Jesus quebrou todas essas correntes que nos prendiam. Bendito seja o nome santo do Senhor. E isso aconteceu onde? Lá na cruz do Calvário. Bendito seja o nome santo do Senhor. Você está liberta, eu estou liberto. Não são as circunstâncias que nos prendem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é as dificuldades, não é o desemprego, não é a guerra, não é a fome, não é a sua necessidade que nos vai afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Bendito seja o nome de Deus. Se você veio aqui esta noite, talvez seja isso o seu problema, que a sua casa está um pé de guerra, que a tua vida está de ponta cabeça. Talvez você é um problema sério nas famílias hoje, né, irmãos? Quem não tem isso? Finalizando o mês, acabei de falar agora para os irmãos, né, sobre as necessidades. Quantas famílias que hoje não têm o que pôr em suas mesas, e que por um motivo ou outro estão desempregados, irmãos, mas que não seja esta a tua prisão. Bendito seja o nome santo do Senhor. E que prisão é essa, irmão André? Aquela que te impede de dizer: louvado seja Deus, glória ao nome santo do Senhor. Eu sei que ninguém celebra a fome, eu sei que ninguém celebra o desemprego, eu sei que ninguém celebra um casamento mal sucedido, mas celebremos a vida que está em nós, e a vida não é nossa. Nós estamos crucificados com Cristo, e se estamos em Cristo somos mais que vencedores. Bendito seja o nome santo do Senhor. É Ele que nos concedeu a libertação, é Ele que nos salvou, é o seu sangue vertido na cruz do Calvário que remiu os nossos pecados.
e que nos trouxe aqui para ouvir do Evangelho da graça, para ouvir da tua palavra, para ouvir o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é bom. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, que maravilha, glória ao nome santo do Senhor. Para entendermos melhor, irmãos, esses 2 versículos deste texto que nós acabamos de ouvir, nós precisamos saber um pouco do contexto dessa história, senão vira heresia. Eu não vim aqui para falar dos teus problemas, eu não vim aqui dizer que você é o Isaías, muito menos para dizer que você, então, porque está aqui, Deus vai te dar vitórias, não é isso. Então, para contextualizar essa história, nós sabemos, irmãos, que o profeta Isaías, um profeta messiânico e palaciano. O que é esta palavra palaciano? Ele vivia, ele morava entre o palácio, ele vivia ali, irmãos, e profetizava, falava em nome de Deus, era um homem poderoso, usado, aliás, um homem diante de Deus que recebia o poder de Deus. Poderoso é só Deus, me perdoe. Então, irmãos, em meio da dificuldade, em meio da apostasia, em meio de um povo pecaminoso, em meio a um povo que estava já cedendo para coisas pagãs, se pervertendo, e então, irmãos, ele é usado por Deus para falar com o povo de Israel. Eles estavam passando por um período de cativeiro e sofrimento, irmãos, aonde o povo de Deus, mesmo sendo avisado dos delitos de seus pecados, do comportamento que eles estavam tendo diante do Senhor, que não agradou o Senhor, o povo não decidiu ouvir a voz de Deus por intermédio de grandes homens de Deus, mas cederam-se à corrupção e os desejos da carne, cederam aos sentimentos do coração, e então, irmãos, parecia que Deus tinha esquecido deles. Então, o entendimento é que se dá, Deus esqueceu de nós, virou as costas para nós, por isso nós fomos levados cativos. Irmãos, e é do ser humano fazer isso, procurar um culpado. Nós nunca olhamos para nós nunca vamos diante de um espelho, que é Cristo Jesus, e nos espelhamos nele, mas nós vivemos procurando a nossa vida, ao longo da nossa vida, aonde nós tropeçamos, mas não admitimos o erro, nós não admitimos aonde nós erramos, e quando as coisas começam a dar errada, normalmente nós começamos a procurar o culpado, e só depois, irmãos, por causa da misericórdia de Deus em nós, e a graça, nós vamos conseguir diante de Deus, ver a situação em que nós estamos. Mas, em meio a toda esta escuridão, Deus levantou um profeta por nome de Isaías, conhecido por um grande profeta, um profeta maior. Então levantou ele para trazer uma mensagem de consolo e também de restauração, e principalmente de um resgate que viria. Irmãos, nós sabemos que o povo de Deus teve uma data marcada para entrar no regime da Babilônia, assírio, e também após 70 anos, e nem mais um dia, nem mais um mês, eles sairiam de lá libertos. Então Isaías foi usado nesse contexto histórico, cultural da época, e dizer que Deus restauraria Israel, que Deus seria o consolo para eles, e é exatamente sobre esse resgate que vamos falar hoje, salvação. Às vezes, irmãos, tem crente que não quer ouvir falar de salvação. Sabe, parece um negócio cansativo. Falar de Jesus, toda vez a mesma conversa. Eu vim aqui para ouvir falar sobre mim. Toda vez o mesmo assunto. Eu vim aqui para ouvir falar da minha vida, o que Deus vai fazer. Se eu posso comprar, gastar, vender, trocar, viajar. Não, irmãos, o Senhor nos convida, e quando nos convida,
vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde e simples de coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, se nós fizermos justamente como Jesus nos ensinou, querida amada igreja, o Cristo da glória nos ensinou toda esta salvação, todo este consolo, toda essa esperança, toda essa notícia boa vai desembocar dentro da tua casa. Bendito seja o nome santo do Senhor. O que queres que te faça? Bendito seja o nome do Senhor. O que queres que te faça? Louvado seja Deus. A resposta minha e sua é que a tua graça me alcance, é que o teu perdão me alcance, é que a tua misericórdia me alcance, é que a esperança viva no Cristo da glória esteja no meu coração, é que a minha salvação esteja presente. Beberei o cálice da salvação todos os dias da minha vida, e invocarei o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Se você veio aqui esta noite, apesar do seu sofrimento, do fardo que você carrega, da situação que você vive, em nome de Jesus, façamos como Jesus nos ensinou. Tome a tua cruz, se ela está sobre o chão, se você pensa em sair da tua casa, se você pensa em abandonar a tua família, se você pensa em desistir de tudo, deixar a sua cruz no chão, a palavra do Senhor está te lembrando da salvação, o quanto a tua alma é importante para Deus, o quanto a minha alma é importante. Irmã que veio aqui esta noite, foi pago um preço altíssimo, que o homem não pode pagar, que eu não posso pagar, que você não pode pagar, que todos nós juntos não pagaremos jamais. A tua alma foi lavada e remida no sangue expiador, na cruz do Calvário, um sangue puro carmesim, vertido com dor, com lágrima, com sangue, para que você fosse lavado, para que eu fosse lavado, para que nós fôssemos lavados. Valorizamos o sangue de Jesus vertido na cruz. Tome a tua cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sigamos após Ele. Bendito seja Deus. Quantos irmãos de nós estamos virando as costas para o Senhor? Quanta gente fazendo da mensagem superficial o alvo para a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas sabe o que eu vejo? Deus se levantou do trono, o cetro da justiça de Deus é Cristo, é o caráter de Deus, e mais uma vez esta noite está sendo anunciado o evangelho da graça para os cristãos e não cristãos. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, a volta de Jesus está breve. Preparai as lamparinas, enchei de azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Tomai sobre nós o jugo de Jesus, o fardo é leve, o jugo é suave. Aprendei dele, que é manso e humilde e simples de coração. Bendito seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Eu não sei qual é o peso da sua cruz. Louvado seja Deus. Eu não sei o que é que você que está tendo que suportar. Eu quero dizer à igreja que, não diferente de você, eu tenho os mesmos sentimentos. Também sou pai, também tenho família para cuidar, também preciso defender o pão para minha família. Bendito seja Deus. Eu não sou diferente de você, eu tenho o mesmo sentimento no coração como humano. Mas tenha certeza de uma coisa: a cada passo que nós dermos, lembrando da nossa salvação, o Senhor nos sustentará e não deixará os nossos pés vacilarem. Como Ele é bom, Ele é guarda fiel do teu povo. E esta noite o Senhor viu quem está em perigo aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que é estar em perigo? Negar o nome do Senhor, irmãos. Perigo para nós cristãos
é deixar que os nossos pés vacilem. Então será uma vergonha para o Evangelho se os nossos pés como cristãos vacilarem. Será uma vergonha para a cruz de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que é vacilar os pés? É negar o nome daquele que está acima de todo nome. É negar o nome de Jesus, é pisar no sangue vertido na cruz do Calvário em perdão dos nossos pecados. Mas esta noite, todo aquele que veio aqui em perigo, o Senhor é o braço estendido a nos socorrer. Louvado seja o nome santo do Senhor, nos lembrando de nossa salvação, nos lembrando como este povo aqui, sendo alertado, mesmo no cativeiro. Para você que está aqui esta noite como cristão e guarda a palavra de Deus no coração, não está mais num cativeiro, mas tem outros que aqui estão assistindo a mensagem do Evangelho genuíno da graça, não carregando uma placa, nem um título de uma denominação, mas carregando o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Cristo da glória. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele quer salvar você. Ele tem pressa de arrancar você do cativeiro, perdoar os teus pecados e chamar de filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Há um convite do Espírito Santo para nós esta noite. Venha desfrutar dos benefícios da salvação, dos benefícios do amor de Deus, assim como eu tenho desfrutado dos benefícios do amor de Deus, que não são bênçãos materiais, mas é a graça de Deus. Este é o benefício do amor de Deus. Um dos benefícios do amor de Deus é a misericórdia, um dos benefícios do amor de Deus é o perdão, um dos benefícios do amor de Deus é o Espírito Santo da verdade, um dos benefícios do Espírito Santo de Deus é os olhos de Deus sobre a nossa vida, um dos benefícios do Espírito Santo de Deus é o braço estendido, e o maior de todos eles é a grande bênção, Jesus de Nazaré, o que tenho o prazer de anunciar esta noite. Ele quer salvar você e a tua casa, Ele quer salvar a tua família, Ele quer receber você em sua glória, limpar os seus passos, purificar diante dEle, justificar em Cristo Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, que maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor está cuidando do projeto de salvação, irmãos. Então, esta noite estamos falando de algo maravilhoso, salvação. 9, para dizeres aos presos, sai, aos que estão em trevas, aparecei. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aonde a treva é ausência de luz. Se você olha para o teu filho e tem treva, leves luz para ele, e a luz é a palavra de Deus, que ela está sendo exposta esta noite. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não desista de anunciar a luz para o teu filho, Cristo, o nosso Redentor. Não desista, você que é esposa e sofre com teu marido que não conhece a Deus, de dizer o quanto Jesus é maravilhoso. Ele salvou você, perdoou os teus pecados, quebrou as algemas que te prendia, arrebentou os cadeados, te fez sair da prisão, e hoje você louva aquele que é digno de honra e de glória. Eu não estou aqui para prometer nada a você, ou encorajar a você passar anos da sua vida crendo em algo que Deus não disse, mas eu estou dizendo que aquele que recebe a palavra e passa os incautos, sai da escuridão. Deus tem vida para a tua casa, Deus tem luz para a tua família, Deus tem luz para a tua casa, tem salvação esta noite, e eu tenho certeza que ela está chegando na tua vida, ela está chegando no teu filho. Alguém lá no presídio, tenha certeza, Deus vai agir sobre a vida da tua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Nós valorizamos coisas desta vida, nós valorizamos o nosso sofrimento, nós valorizamos muito as nossas dores, e esquecemos de valorizar a salvação. Quanta casa perdida, irmãos,
Quanta família andando na treva, quanta gente presa, mas a palavra de Deus está dizendo: sai, aos que estão em treva, aparecei. Por que aparece? Quando a presença de luz, a ausência de treva, e a luz é esta que tenho o prazer em pregar. A palavra de Deus esta noite está acendendo o teu caminho. Bendito seja o nome santo do Senhor. Está acendendo, abrindo os teus olhos, dizendo: venha para a presença do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Que maravilha! O povo cativo, voltamos para o texto. O povo lá, pagando por aquilo que fizeram. Lembrando que nós estamos falando de Velho Testamento. Nós estamos falando da lei de Deus. Mas a graça existia. Está aqui a graça. Sabe aonde a graça se revela aos cativos? Oh, glória, o nome santo do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Bendito seja Deus. Tem gente que não entende. É Velho Testamento, é a lei de Deus. Deus está castigando o povo, mas também se há castigo, lá no Velho Testamento também tem graça. Bendito seja o nome santo do Senhor. De que jeito, irmão André? A graça anunciada pelo profeta Isaías: vocês que estão presos, saiam, louvado seja o nome santo do Senhor. Em outras palavras, acorrentado no sistema, na religiosidade, nos cultos pagãos, no seu eu, no seu orgulho, na sua arrogância, ouve a palavra de Deus e saiam das trevas, a luz aparecerá. Louvado seja o nome santo do Senhor. E este anúncio do profeta Isaías é a graça de Deus que se revela ao homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta noite não é diferente. A graça de Deus está sendo anunciada a você que ouve a palavra. A graça de Deus está sendo anunciada a você que desistiu, que não quer mais viver a sua vida, talvez na presença de alguém que não te faz bem. A graça de Deus que está manifestando a você que quer sair da sua casa, abandonar a sua família por causa do desemprego, por causa dos problemas familiares, porque não entende um com o outro dentro de casa. Não, irmão, a graça de Deus está sendo alcançada em você hoje, anunciada a você, e é abundante, dizendo: arrependei, Deus tem misericórdia para te dar. A graça está dando a você que tem um coração duro como pedra, que você não consegue transformar. O teu pai já cansou de te aconselhar, a tua mãe já cansou de te dar conselho, o mundo talvez já até te educou, talvez por um tempo você foi condenado, passou. Irmãos, eu nunca preguei isso na minha vida. Talvez uma grade te trancou e você está aqui esta noite ouvindo a palavra. O Senhor está dando a você o que você não merece, o que eu não mereço, a partir da tua graça, da graça de Deus, dando a misericórdia a você. Arrependa-se, Deus quer transformar você. Talvez você não deu ouvido para o pai, talvez você não deu ouvido para a mãe, talvez você não deu ouvido para a esposa, talvez você não deu ouvido para os amigos, mas deu ouvido à palavra de Deus. Saia das trevas, louvado seja o nome santo do Senhor. Vem para a luz, e a luz não é uma placa de uma instituição, não é uma denominação religiosa. A luz é Cristo, Ele é a luz do mundo. João capítulo 1: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se faria. Ele era a luz do mundo, a luz dos homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez a sua vida não tenha sentido por causa disso. Talvez você está aí com um vazio no seu coração, porque talvez preso, você faz coisas que não alegram a Deus. Talvez amarrado na circunstância, não faz coisas que alegram ao Senhor. Mas hoje a palavra está dizendo: quando saímos da prisão, quando aparecemos das trevas, pastaremos nos caminhos. A Bíblia nos chama de ovelha. Pastaremos nos caminhos em que todos os lugares altos haverá o seu pasto. Ou seja, nós entendemos lugares altos é quando, irmãos, algo de difícil acontece na nossa vida. Parece que as dificuldades aumentam. Mesmo assim, haverá pasto para nós passarmos. E eles são verdejantes. Salmos 23: guia-me pela vereda da justiça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Me faz pastar em verdes pastos e águas tranquilas.
O que significa os verdes pastos? A palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma. Nunca vai faltar a palavra de Deus para você que é ovelha, para você que quer se alimentar da palavra de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E que águas tranquilas é essa? O Espírito Santo. A Bíblia define o Espírito Santo como guiador, consolador. E consolo, a tradução também tem a palavra paz. Está nos colocando em serenidade, está colocando em um lugar manso, está colocando em um lugar tranquilo, aonde nós beberemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mataremos a nossa sede de justiça e da palavra de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se você veio aqui esta noite, louvado seja Deus, como ovelha que não tem nenhum aprisco, ou talvez tenha, mas está com teu coração atormentado pelas circunstâncias da vida, coma e beba da palavra de Deus, alimente-se do Espírito da verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor está guiando, como a palavra em Salmos 23, a tua palavra está em mim, Senhor, guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você veio aqui com medo da morte, com medo da vida, com medo da tua dificuldade. O Senhor está dizendo: nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles o guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmã, para finalizar esta mensagem, irmão, pai, mãe, filhos que aqui estão, para finalizar esta mensagem, louvado seja o nome santo do Senhor. Nunca mais diga que você não tem alimento espiritual. Está exposto aqui a palavra de Deus. Nunca mais diga que você tem sede e parece que algo não te suprime, não mata a tua sede. Esta noite o Espírito Santo de Deus está saindo debaixo do trono do Senhor como fonte de água cristalina. Ezequiel vai dizer isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta fonte de água da vida não tem afluente, ela não precisa da tua ajudinha, ela não precisa da minha ajudinha, não são as minhas obras para que eu não me glorei, não são as suas obras. Esta fonte da água da vida, ela nasce da cruz do Calvário e está alcançando você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela quer, irmãos, refrescar, refrigerar a tua alma. Você veio aqui talvez cansado, como ovelha que não tem nenhum aprisco. Louvado seja o nome santo do Senhor. E encontrou o sumo sacerdote, o sumo pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas lá na cruz do Calvário e te chamou de filho, te chamou de filha. Bendito seja Deus. Agora, em nome de Jesus, abaixe, pegue a tua cruz, lança nos teus ombros e siga o Senhor. Negue-se a si mesmo, renuncie a você, mas viva a palavra de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra, irmãos. Assim como Deus restituiu o povo depois de 70 anos, agora nos tempos de Jeremias, o Senhor trouxe novamente o povo do cativo. Deus trouxe aqui quanta gente que estava no cativo, e eu sou um deles. Bendito seja o nome santo do Senhor. Talvez que você que serve a Deus e é um cristão, um dia também esteve cativo, mas somos um daquele que foi liberto. E você que está aqui assistindo, dizendo: Senhor, eu continuo cativo, preso nos meus pecados, nas minhas preocupações, na minha ansiedade, na minha dor, na minha desilusão, na minha decepção, nas minhas frustrações. O Senhor está dizendo claramente pela sua palavra: você que está em treva, saia. Você que está nas trevas, apareça. Você que está na prisão, saia, as portas estão abertas. Deus, por Jesus Cristo, intermédio da cruz do Calvário, trouxe a mim e a você libertação e esperança. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.